Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô meio surda hoje. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? A conexão tá boa? Tá tudo ok? Ok. Eu não ia deixar vocês na mão, né, gente? Quinta-feira eu, me enrolei, fiquei presa lá no seminário sem internet, mas nós salva a vida, né? Então, conversei com a Mônica, pedi desculpas e remarcamos a live. A live que era na quinta, então vai ser hoje, tá certo? Então ninguém fica prejudicado nessa história. E aí, já avisando, eu tô esperando um pouquinho o Instagram e avisando para vocês irem entrando, para não entrar depois ficar pegando metade da live aí. Então, tô esperando vocês entrar. Já avisando que todo mundo que tá pensando que essa é a última live, eu tô avisando que não é, tá? Amanhã a gente tem uma live surpresa. A maravilhosa vai vir fechar a semana. Todo mundo já deve saber quem é, né? Vocês têm noção de quem é que vai estar aqui amanhã? A maravilhosa do Brasil. Esperando um pouquinho aí. Domingo, né? Fica menos gente mesmo. O pessoal tá assistindo Fantástico. Deixa eu ver se a Mônica já tá aí. Eu já vou colocar ela pra dentro da live. Invitação pra Mônica. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo aí. Tem que dar certo, porque até eu tô agoniada para escutar essa live. Ah, deu certo. Ai, não Boa acredito. Eu já noite, tava aqui Tati. Boa noite, Mônica. Eu já tava com o coração na mão, Boa falando, gente, noite, eu tô Tati. mais ansiosa por essa live do que o povo. Eu tô mais ansiosa pela live do que o povo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Tati. Tá me ouvindo? Será como é que tá a nossa Tô te ouvindo, mas tá travando. Será que tá como é que tá a nossa conexão? Será que tá ruim? Vê se agora melhorou. Melhorou? Tá, Sim, você parou de travar e tudo. tá bom. Oi, oi, Mônica, alegria, alegria ter você aqui. Não te conhecia. Eu fiquei boba. Ah, tá travando. Tá travando. Mônica, Mônica. Gente, travou a minha ou foi a dela? Travou de quem? Vocês podem me falar aí? A dela, né?
É, foi a dela. Então vamos esperar um pouquinho, né? Dá nada. Esse negócio de internet é difícil, gente. Quando vem uma pessoa assim mais. A internet começa a não aguentar. Vamos esperar um pouquinho, gente, para ela arrumar e eu vou convidá-la de novo, tá? Talvez ela vai trocar a conexão, que às vezes o Wi-Fi não aguenta mesmo. Aí tem que ir pro 4G. Então eu vou esperar um pouquinho para ver se ela muda e dá certo. Conta quem é amanhã, vou nunca. Vou só depois da live que eu vou postar o card lá. Aí ela chegou, já tá me mandando solicitação, já vou aceitar. Agora vai. Agora espero que vai. É, às vezes o Wi-Fi não consegue, Mônica, suportar. Aí às vezes eu aqui Aham. mesmo tenho que mudar para o 4G, porque às vezes meu Wi-Fi também não suporta, né? Uhum. É, Mônica, como eu estava te falando, na hora que eu estava falando, travou, mas eu fiquei assim, ó, não te conhecia, eu não te conhecia. Uhum. Eu fiquei pensando assim, da onde que eu estava que eu não conheço essa mulher, gente? Onde é que eu estava na minha vida que eu não conheço essa mulher? Então vamos lá, vai ser surpresa, tanto para mim quanto para as pessoas que estão Para assistindo, todo né? mundo. Quem não te conhece. Eu queria que, antes de tudo, você se apresentasse para a gente, dissesse aí quantos anos de casada, quantos filhos, nome das crianças, para todo mundo saber aí. Então, eu sou a Mônica, sou esposa do Camilo. Sou casada com ele há 14 anos e nós temos 8 filhos, né? São 7 aqui com a gente e um no céu. Sou de Jardinópolis, São Paulo, mas trabalho na Universidade de Brasília, aí pertinho de onde você morava, né? Uhum. E aí eu tenho o Danilo, o Pedro, a Alice, o José, o Lucas, a Luísa e o Thiago. São os 7 filhos. Ai, que linda. Mônica, Hum. antes de você contar assim a parte do seu bebê, que eu queria que a gente entrasse um pouco nas suas primeiras gestações, né? Porque é importante a gente voltar lá atrás um pouquinho, que o pessoal vai vendo uma evolução aí de amadurecimento, de conhecimento, né? De mudança, às vezes, de mentalidade. Isso, eu acho Uhum. isso bem importante. Então, seu primeiro filho é o Danilo, é isso? Isso. Então, Tati, eu fiquei grávida do Danilo, eu tinha 15 anos, né? Foi uma gravidez na adolescência. E aí, sim, naquela época, ele nasceu em 99, assim. Uhum. A assistência ainda era muito cesarista, né? Ainda é, né? A gente está num contexto do Brasil com maioria de mais de, em alguns hospitais de Ribeirão Preto, com 90% de cesáreas. Naquela época, assim, naquele contexto, o obstetra logo já determinou que seria uma cesárea, que eu não tinha condições com o meu tamanho, eu sou bem pequena, assim, eu não tinha condições de parir uma Uhum. criança, né, naquela época, né, e com a minha idade, né. Então, o Danilo, ele nasceu pela ultrassom ele tinha 38 semanas, mas na verdade ele tinha um erro de cálculo, né? Então ele nasceu com 36 semanas. Foi uma Uhum. cesárea feita em véspera de um feriado, né? Uma bolsa rota, que assim, hoje, né, a minha experiência, tudo, eu sei que essa bolsa não tinha rompido.
E como era uma sexta-feira, véspera de um feriado prolongado, ele acabou fazendo a cesárea. E aí o Uhum. Danilo acabou indo para uma UTI neonatal. Ele acabou ficando uma semana numa UTI neonatal, porque ele tinha uma imaturidade pulmonar. E aí ele teve uma pneumonia, ficou, né, uma semana na UTI e depois ele veio para casa, né? Então, o Danilo foi o primeiro que eu acabei passando por uma cesárea, né? Não tive, assim, com 15 anos, não busquei nenhuma informação, não tive também. A minha mãe teve 3 cesáreas, então eu venho já de uma experiência da família das mulheres, a maioria de cesáreas, não só minha mãe, né? Outras tias também. Uhum. Então, naquele momento, assim, em nenhum momento eu procurei a buscar informações sobre parto normal. Sabia que existia, mas, assim, meu obstetra também nunca cogitou, naquele momento, um parto normal, então eu fui para cesárea. E aí coincidiu também, né, de cair bem num feriado prolongado. Então, assim, eu ia acabar na cesárea de qualquer jeito, assim, naquele Uhum. momento. E o Danilo, ele foi o meu Uhum. primeiro filho. E ele não é filho do meu atual marido, né, do meu esposo. Ele Uhum. é filho de um outro Uhum. relacionamento. E aí depois a gente acabou casando, acabou separando e ficou eu e o Danilo. E aí nesse tempo, assim, eu sempre me questionava, eu sempre falei desde pequenininha que eu queria casar, ter 10 filhos, né? Era o meu sonho, casar e ter 10 filhos. Eu sempre falava assim. E aí, então, apareceu o meu esposo, né? Que eu falo que ele é o meu José, o meu São José na minha vida. Ele me acolheu o meu filho, né? Acolheu a gente. E ali a gente começou, então, um relacionamento. O Danilo era bem pequenininho, ele tinha acabado de completar 3 anos. E aí a gente namorou por muito tempo. E aí depois eu entrei com o processo de nulidade matrimonial, nós conseguimos, né? E só depois que se casou. O Pedro foi a minha. Mônica, Oi, Mônica, tá travando bastante. Deixa eu mudar a minha conexão para ver se fica melhor. tá. Você espera só um pouquinho, vai dar uma caída, eu volto na mesma hora porque eu vou trocar a conexão para ver se fica melhor, tá? Tá bom. Mônica, Oi, Tati. eu voltei, Voltou. voltei. Tá bom agora ou Vamos tá ver se, travando ainda? se vai. Vamos ver se vai. Tá bom, qualquer coisa você me avisa que eu também mudo aqui. É, Então, se e não for, se aí, não é a minha agora, vai ser a sua. Aham, tá continua. bom. E então em 2007 nós casamos e, e eu fiquei, na verdade, assim, eu casei no civil porque ainda não tinha saído o processo da nulidade e eu tava Uhum, grávida já do Pedro, que é o meu segundo filho. E aí uhum, o Pedro foi uma uhum. gravidez super tranquila, não tinha nenhuma intercorrência, nada, uma gravidez normal. Mas eu estava acompanhando com o mesmo obstetra que me acompanhava anteriormente, né?
E foi a mesma história. Uma vez cesárea, Uhum. sempre cesárea. E eu acho que de todos eles, assim, das 3 cesáreas que eu tive, a do Pedro é a que mais me dói. Porque foi uma cesárea eletiva com 38 semanas, sem indicação nenhuma. Ele simplesmente marcou o parto com 38 semanas e eu fui. Me dói por quê? Uma gestação com 38 semanas, que não é um tempo que é o correto para se nascer, né? E eu já era enfermeira, Uhum. Tati. Eu já era enfermeira, Hum. mas ao mesmo tempo, a experiência que eu tive durante a minha formação com os partos normais não foram experiências muito positivas. Eu acompanhava Uhum. partos no SUS, né, durante a faculdade, e eram partos, assim, acompanhados de muita violência. Eram partos, assim, fora de tudo que a gente conhece hoje, assim. Então, eram mulheres, às vezes, muitas vezes sem acompanhante, em posição de litotomia, é, com violências verbais mesmo, né? Uhum. Então, assim, aquilo para mim era uma coisa que eu não queria passar. Então, eu não, eu assim, quando eu fiquei grávida dele, eu sabia que o meu obstetra já tinha me avisado que como eu tinha uma cesárea anterior, eu não ia ter um parto normal. Então, para mim foi bem cômodo, assim. Ah, também não quero passar por aquela experiência que eu tive a experiência de acompanhar enquanto aluna de enfermagem. Então, Uhum. assim, Até, acabou que o até parto dele foi porque, uma cesárea Mônica, eletiva. Até porque, Mônica, nessa época de 2000 e pouquinho, criou-se uma cultura de que o parto normal é para quem não tinha condição. Quem tinha Sim, mais condição, você ia fugir né, do das parto violências, normal. dos terrorismos aí, e você ia bonita, plena para sua cesárea e não ia Uhum, sofrer. Então a ideia era isso. essa, né? Era. Era essa a ideia. E assim, eu tive contatos com grandes enfermeiras obstétricas. E eu sabia que até que foi uma professora minha, assim, que a experiência dela não tinha sido nada daquela do que a gente via nos campos de estágio, assim. Mas Uhum, assim, mas foi uma experiência dela e eu achava que ela tinha conseguido aquele parto dela, porque a mãe dela também era enfermeira obstétrica, o pai também era um profissional, então assim, ela tinha uma rede que ela tinha conseguido aquele parto por conta disso. Mas a grande uhum, maioria dos partos que eu tinha acompanhado eram todos partos totalmente violentos, concentrado no médico, a mulher não tinha protagonismo nenhum. Então, assim, aquela experiência eu não fazia questão de viver, não queria mesmo. uhum, E uhum, aí, então, do Pedro, quando ele falou, olha, nós vamos agendar uma cesárea com 38 semanas, em nenhum momento eu relutei nem para falar assim, ah, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar entrar em trabalho de parto, esperar que ele tá no tempo dele. Não, eu fui no dia marcado, eu fui lá e o Pedro nasceu. Nasceu bem, 38 semanas, podia corretamente ter um erro de data também, e acabou que não uhum. teve, ele nasceu um bebezão, 3,5 kg. E aí o Pedro nasceu, tudo bem. Aí, com 2 meses, o Pedro teve uma suspeita de leucemia, né? Então foi um, um baque muito grande pra gente. E ali, naquele momento, a minha amamentação foi interrompida já com o Pedro. Então, assim, o Pedro foi o que eu menos Uhum, amamentei. E, e aí a gente não sabia se ia ter uma nova experiência naquele momento de ter outro filho ou não. Tudo isso me assustou muito. Naquele momento eu não tinha a clareza da abertura à vida, isso não era muito claro para mim. E aí em 2009, quando saiu o nosso processo da nulidade, aí nós conseguimos, né? Nós recebemos o sacramento do matrimônio em 2009 e logo depois eu tive uma outra gestação. E essa gestação, com 8 semanas, eu tive um aborto espontâneo, né, desse bebezinho. uhum, E aí é mais uma situação que a mulher vive, né, e assim, que até hoje é dolorido, né? Porque naquela época eu lembro que foi assim, ah, acabou e como se nada tivesse acontecido, assim, como se aquela criança jamais tivesse existido, né? A cultura nossa, infelizmente, é essa, assim. Então, assim, por muito tempo eu me olhava e falava, nossa, como
seria um outro menino, uma outra menina, ele estaria aqui, ele seria parecido com o Danilo, com o Pedro, com quem ele seria parecido? Assim, até hoje, às vezes eu me pego e falo, como seria essa criança, né? E aí, depois disso, assim, por muito tempo, eu fui engravidar depois, só em 2011. Eu passei todo esse tempo, a gente não usava nenhum método contraceptivo, nada, e ficamos esperando, esperando, e a gravidez não vinha. E assim, problema algum a gente não tinha, porque a gente já tinha tido a experiência do Pedro. Eu consegui engravidar do Pedro, né? E a Uhum. gravidez não vinha, a gente até começou, nesse período, a gente começou assim, aí a gente começou a se aprofundar um pouco mais na questão da abertura. E aí a gente começa a entender o que a abertura nem sempre é o que a gente espera, né? Às vezes a abertura são só 2 filhos mesmo, e a gente não teria mais nenhum. E aí, em 2011, eu engravidei da Alice. Aí, a Alice, eu já comecei a questionar já, assim, eu já comecei a ver que tinha novas experiências de parto, que eu poderia ter uma experiência de um outro tipo de parto. E aí, até assim, eu comecei a procurar, o meu obstetra, ele já tinha deixado bem claro que seria uma cesárea, mas assim, naquele momento tinha muita mudança na forma de atender dos convênios aqui em Ribeirão Preto, né? E aí, Uhum. então, você não acompanhava mais o parto com o seu obstetra. Ele acompanhava você no pré-natal, mas na hora do parto ia ser um plantonista. Você Então, tinha que a pagar ele à parte, parte. isso. Como eu sabia que se eu ia pagar ele seria uma cesárea, a gente pensou, não, vamos então tentar no plantão, né? Que seria, vamos arriscar no plantão. E aí, a Alice, eu entrei em trabalho de parto dela com 38 semanas, até foi antes, assim, né, do que é do que se costuma entrar, né? E 38 semanas eu entrei em trabalho de parto dela, ainda não queria que ela nascesse 29 de fevereiro, e eu não queria, porque eu falava, nossa, ela não vai ter o dia do aniversário dela, era uma. Então, assim, aí eu brincava, não, nem precisa levar nada, porque ela não vai nascer hoje, fica tranquilo. Mas aí não adiantou, né? Eu tava em trabalho de parto, né? E aí eu fui para maternidade. Mas aí mais um erro. Eu fui para maternidade, mas em Ribeirão Preto, naquele momento, tinha aquela maternidade, né? Que era que o meu convênio cobria. Mas é uma maternidade que tem uma taxa de cesárea, assim, de 95%. Então, assim, Uhum. nunca que naquele momento, com 2 cesáreas anteriores, eu ia conseguir chegar num plantão de uma maternidade privada normal, né? Depois de 2 cesáreas. Então, eu cheguei no plantão, a médica que me atendeu, assim, ela foi extremamente grosseira com a gente, madrugada, né? Já chegamos acordando ela. Mônica, Segundo. Mônica, Oi, Tati. tá travando muito. Deu uma Tá. travada geral agora aqui. Tá, Voltou? Voltou ou não? agora voltou. Voltou. Então pega da parte que você falou. Nunca que eu ia chegar no hospital com 2 cesáreas anteriores, Isso. numa rede Num plantão. privada. Isso, numa rede privada, num hospital privado e conseguir ter um parto normal. E aí, naquele Uhum. momento, então, eu cheguei na maternidade, ela meio assim, ela foi extremamente grosseira. Ela falou que eu jamais poderia ter entrado em trabalho de parto com 2 cesáreas. Ela falou onde que eu estava com a cabeça de permitir aquilo. E assim, foi um momento bem tenso, assim. Tanto que eu fui para cesárea, assim, super chateada. Eram profissionais que eu não conhecia ninguém ali, então foi uma cesárea muito fria, assim, a chegada da Alice. Todo mundo em silêncio na sala, ninguém conversava, só eu e meu marido ali, e aí a Alice chegou, a Alice nasceu também da minha terceira cesárea. E ali, Tati, assim, eu já sabia que jamais eu poderia ter experiência depois de um parto normal. Porque Era tipo um game over, né? é, porque a gente sabe que depois de 3 cesáreas, geralmente ocorre o quê? Nunca mais você vai ter um parto normal, e o próximo é uma cesárea, que é uma cesárea, que é uma quarta cesárea, que aí a gente já sabe de todos os riscos que tem.
Então, assim, naquele momento ali eu não sabia mais, nem se eu ia ser mais, se eu ia ter outros filhos, se eu não ia, como que ia ficar, assim, né? A Uhum. situação a partir daquele momento. Porque E aí geralmente depois, é o momento também que começa uma certa pressão em cima da mulher, né? Sobre a sim, questão de ter mais filhos, né? O risco, as cesáreas, os médicos começam a meio que ficar em cima, né? É da terceira em diante que eles da terceira começam a em ficar em cima. diante. E aí, quando eu engravidei do José, o José eu falo que, José, né, como diz, o que acrescenta, né? Ele foi o que veio, foi o divisor de águas na minha vida, assim. Quando eu engravidei do José, a primeira coisa que eu falei, não, ele não vai nascer de cesárea. Primeiro que naquele momento eu já comecei, eu já assim, já estava me inteirando mais da questão do parto normal. Entre a Alice e a gravidez do José, eu passei no concurso para dar aula em Brasília. E aí, Brasília, ela tem, assim, a questão do parto humanizado, a questão dos partos normais depois de cesárea é bem mais avançado do que Ribeirão Preto. Assim, equipes de parto domiciliar aqui não tinha, e aí já tinha. Eu dava aula junto com a Ana Cíntia, da Luz do Candeeiro, que hoje é uma das donas do Centro Uhum, de Parto Normal em Brasília. Então, assim, eu comecei a ter contato e uhum. experiência com outras profissionais, e aí eu comecei, assim, a questionar. Existe essa possibilidade de eu ter um parto normal depois de ter 3 cesáreas? E aí a gente, não, vamos buscar na literatura o que tem, o que já foi feito. No Brasil, quase nada de publicação, assim, né? Ainda é uma coisa que é difícil dos profissionais aceitarem. Mas aí eu fui buscar o que tinha de fora. E fora Uhum. tinha algumas experiências que eles falavam, se é um desejo da mulher e ela está ciente da situação e a equipe, né, topa, faz um acordo, é desejável por essa prova de trabalho de parto. Então, assim, aquilo foi amadurecendo. E aí eu tinha a minha nova. O meu novo desafio era arrumar uma equipe. Porque Ribeirão, assim, não tinha ninguém que tinha acompanhado ainda um parto, né, de parto normal depois de 3 cesáreas. E aí eu fui Uhum. conversando com as colegas, porque eu queria ter em Ribeirão, né? Porque a minha família toda é daqui de Jardinópolis. É que agora eu tô aqui, que eu estou em home office, por isso que eu tô bem bagunçada, né? A Aham, gente tá aham. em remoto. E eu queria ter aqui por conta de ser perto da família, meus filhos tinham nascido aqui. E aí, então, vamos indicar. E aí eu encontrei o José Vitor, que é um obstetra aqui. E naquele momento eu fui na primeira consulta com o José Vitor. Eu conheci ele mais ou menos assim da época que ele fazia residência na Mater, ele estudou na mesma faculdade, nós estamos na USP. Ele era da medicina, da enfermagem, então já tinha ouvido falar, mas assim, fui lá, conversei com ele. No primeiro momento ele falou assim: eu não atendo. Não atendo porque não tenho experiência. E aí eu falei, não, tudo bem, assim, a gente vai conversando. Ele falou, não, vamos levando. Mas assim, naquele momento foi assim, eu falei, nossa, não vou conseguir mesmo, assim. E eu sabia que qualquer outro não atenderia. Porque ele tinha sido indicação, ó, se alguém te atender, vai ser ele. E aí foi que ao longo das consultas a gente foi uma troca assim, a gente sempre levava artigo, a gente discutia as questões dos ciscos que tinham. E aí, quando você começa a buscar, o risco era muito maior de passar por uma quarta cesárea. Então, assim, eram Uhum. ciscos. A porcentagem de ter uma lesão de bexiga, por exemplo, era muito maior do que uma ruptura, que é o medo, né? De quando a gente fala de um parto normal depois de cesárea, é o medo dos obstetras, é o medo que as pessoas têm. E aí, assim, aquilo foi me Uhum. assustando muito, porque eu falava assim, não, eu não vou passar por uma quarta cesárea de jeito nenhum. O meu risco é muito maior de ter alguma coisa do que se eu tentar um parto normal. E aquilo assim, a gente foi, ao longo do pré-natal, a gente foi trocando informações, a gente levava artigos. Aí, às vezes, ele achava alguma coisa, ele me mandava. Eu achava alguma outra coisa, a gente levava e discutia Então, e conversava. meio que Então, ele foi uma fez um caminho de construção. estudo, né? Ele fez um Foi, a caminho gente de foi estudo junto contigo. junto. E ele, assim, discutia com os professores lá da medicina, não, assim,
Não, ó, daqui até aqui hoje a gente já sabe que a gente pode tocar isso com mais segurança. Então, assim, foi tudo que a gente foi construindo ao longo. A gravidez do José também foi uma gravidez, assim, que eu tive com 12 semanas, eu tive um sangramento. Então, assim, ela foi todo o tempo, foi ela foi me colocando à prova. Eu falo assim, que a todo momento eu tive que ir colocando a minha fé em cima da gestação do José. 12 semanas eu tive um sangramento. A gente até no início falou algum descolamento, alguma coisa. Quando a gente foi fazer ultrassom, ele tinha descolado perto do colo a membrana, né? Que geralmente às vezes a gente faz esse Uhum, procedimento para induzir trabalho de parto. Então aquilo foi pra gente uhum. já um momento bem tenso, assim, porque eu poderia entrar num trabalho de parto e perder o José. Então eu fiquei um mês deitada na cama, eu não me mexia pra nada, com medo, até essa parte colar novamente, né? E aí colou tudo, foi tranquilo. Tranquilo não, né? Foi de muita oração. Foi um momento assim que a gente se colocou em oração e o José também tinha translucência nucal alterada. Então, assim, naquele momento foi, ele tem alguma malformação e aí esse sangramento e tudo isso, nós vamos acabar perdendo o José. E aí a gente, né, todo mundo em oração, 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 com um mês tudo voltou, eu fui fazer a ultrassom, já estava tudo perfeito, e aí foi. Aí foi o decorrer da gestação tudo tranquilo. E aí a gente construindo, construindo, e aí até que foi, não, nós vamos acompanhar, mas assim, tinha o que a gente foi combinando, né? Então, vai ser um parto hospitalar, não vai ser um parto domiciliar. Jardim é uma distância não muito segura de hospital. A gente tem uns 40 minutos, não é um tempo pra gente. Seria um parto hospitalar. A gente foi fazendo quando a gente plano de parto para aquele parto. Com 28 semanas eu fui fazer ultrassom do José, o José sentado. Ele estava sentado. Meu E Deus. aí já começou toda aquela angústia de novo, porque aí um parto pélvico depois de 3 cesáreas, aí que ele falou que não acompanharia mesmo, né? Aí eu falei, pronto, então. Aí entramos na sessão de spinning baby, de ficar de ponta cabeça sempre. E aí foi com 36 semanas, ele ainda estava pélvico, ele não tinha virado, 37 ainda pélvico. Aí a gente começou a cogitar a possibilidade de fazer uma versão cefálica. Então vamos conversar, vamos fazer a versão cefálica, mas em Ribeirão ninguém fazia a versão cefálica. E aí então Nossa. a gente conversou e a gente encontrou o Braulio, de Campina. Na verdade é Sorocaba, mas ele estava atendendo em Campinas nesse dia. O Uhum. Braulio entrou em Zozela. contato com ele. Isso. E aí o Braulio falou, não, eu faço versão separada. Então a gente combinou e foi. E aí naquele momento foi acho que o momento da minha gestação, assim, que eu vi o meu marido, assim, ele começou a questionar tudo aquilo. Ele falava, se ele tá sentado, por que você vai virar ele? E aí ele falava assim, você às vezes está querendo insistir em alguma coisa. E aí, assim, eu sentei e conversei muito com ele. Eu falava assim, o meu medo é passar por uma quarta cesárea. Eu tinha muito mais medo de passar por uma quarta cesárea e ter alguma intercorrência do que enfrentar um parto normal. Porque tudo que eu tinha estudado, eu via só assim. Eu falava, não, isso não é. Eu não vou dar conta, eu vou ter uma lesão, eu vou perder meu útero, eu vou perder, vai me perfurar o intestino. Tudo que eu olhava, eu falava, não, eu não quero passar por esse risco. E a taxa era muito maior do que a taxa de ruptura uterina. E eu falava assim, não, é menor isso, a chance é menor. E eu explicava para ele, ele não é da área da saúde, então para ele era um pouco mais difícil dele entender. E aí a gente conversou, e aí com isso ele foi entendendo melhor. E aí a gente foi para consulta com o Braulio. E aí foi assim, a gente foi até Campinas e a gente foi orando, orando, e eu falei para ele, em um momento eu cheguei e falei para ele, eu falei assim, se não virar, tudo bem, eu vou aceitar que aí eu vou passar por uma quarta cesárea, se ele eu colocar o bebê em risco, eu não quero colocar ele em risco.
A gente sabe que a gente não tem equipe que acompanha parto pélvico em Ribeirão, ainda mais depois dos 3 cesáreas. E aí, assim, eu fui também tentando me preparar por uma possibilidade dele não virar também na versão. Às vezes depois ele volta. Então, Mônica, oi, Tati, travou de Mônica, novo. tá Oi, travando muito, muito. Chega, cortou aqui bastante. deixa eu ver se eu vou ver se eu abro na porta se melhora. Uhum. Vamos ver se agora melhora, Tati. Tá me ouvindo? Vamos ver, porque tô te ouvindo, é porque realmente não tava dando nem para ouvir. Tá. Ok, aí vocês foram no Braulio. Essa é a parte que você tava. Que eu tava. E aí a gente foi até o Braulio. E aí nós chegamos no Braulio, era o Braulio e a Mariana que iriam atender a gente. E aí o Braulio falou, olha, a gente vai fazer então, antes de tudo, uma ultrassom para ver o posicionamento, para ver como que eu vou fazer para fazer a versão. E aí quando o Braulio colocou a ultrassom, ele estava cefálico já. Ele estava cefálico, ele estava lá. E assim, ele falou, você não sentiu esse bebê virar? Eu falei, não, não senti. Eu falei pra ele. Falei, eu não senti. E aquilo assim, quando ele falou, não, Mônica, nem precisa, ele tá cefálico, ele tá aqui, mostrou, fez ultrassom, laudou, tudo. Aí eu falei assim, então eu acho assim, aquele momento eu falei, não, vai, nós vamos conseguir ter o nosso parto. Ali eu tinha certeza que tudo ia dar certo, que tudo ia correr bem, porque eu falei, eu acho que eu tinha pedido tanto pra. Me mostra. Eu falava assim, se eu chegar lá e ele tiver cefálico e não conseguir fazer a versão, eu vou para cesárea, tranquilo. O importante é que o José nasça bem. E aí, quando eu cheguei ali, que ele tava já cefálico, para mim, assim, eu acho que eu nunca. Foi uma alegria tão grande. Eu vim de Campinas, assim, só agradecendo, agradecendo mesmo, assim. E aí, então, isso era com. A gente já tava com 37 semanas e meia, quase 38, e aí, com 39 semanas e meia, eu entrei em trabalho de parto do José. E aí foi, então, eu comecei as contrações, eu tinha uma enfermeira obstétrica também, a gente tinha combinado que ia se encontrar no hospital. A única coisa que o José Vitor tinha me pedido é que a hora que ritmasse as contrações, eu já fosse pro hospital. Para não ficar enrolando muito tempo Uhum. em casa, ele falou, vamos que eu vou te monitorar de perto, pra gente ter uma segurança maior. E aí eu entrei em trabalho de parto do José por volta da 1 hora da manhã. E aí eu fiquei em casa, as contrações vinham, assim, mas ainda em 7 minutos, assim, até que já começou com um ritmo bom de 7 em 7 minutos. Eu ia pro chuveiro, eu ia pra bola, eu ficava no quarto. E aí quando ela foi ritmando, assim, chegando 5 minutos, aí eu peguei e falei assim, chamei meu esposo e falei, vamos pegar as coisas, vamos, porque até chegar em Ribeirão a gente vai tranquilo, não vai com pressa, nada. Aí a gente terminou de ajeitar as coisas, deixou as crianças e foi em Ribeirão. Aí a gente chegou lá na maternidade, o Zé Vitor perguntou se ele poderia fazer uma avaliação, né? Se eu poderia, se eu deixava ele fazer um toque, né? E aí quando ele fez o toque, eu já tava com 5 centímetros. E aí ele falou, Mônica, então já vamos internar, porque aí a gente fica acompanhando aqui. Isso era por volta de umas 6h30 da manhã. Ele falou, a gente vai acompanhando, ou a gente tem uma segurança melhor, se precisar de alguma coisa, se tiver alguma alteração e precisar ir para uma cirurgia rápida, já tá todo mundo aqui, do que você voltar e depois ter que voltar de novo para Ribeirão. E aí internou. Quando a gente internou do José, e aí foi aquele assim, foi um trabalho de parto muito tranquilo, assim. Alternava entre bola, eu quis entrar na piscina, mas assim, é algo que piscina e eu não combinamos de jeito nenhum. Eu fico um tempo, mas assim, na hora que vai chegando,
Não, todo mundo já tem. Hoje a equipe já sabe que eu fico um tempo, mas assim, a água quente começa a me incomodar. Eu prefiro o chuveiro, porque eu prefiro a pressão da água caindo mesmo, né? Eu prefiro ficar ali no meu momento ali. E aí foi. E aí o trabalho do parto dele foi muito tranquilo, assim. É logo, assim, quando começa, né, a gente fala, nossa, é isso, né? Vai numa boa, achando que é tudo muito Uhum, tranquilo, né? uhum. E aí, quando vai chegando no final, que as coisas vão apertando, que a gente fala, nossa, por que que eu inventei de querer isso? Aí eu falava assim, e eu sabia que eu não ia poder pedir analgesia em momento algum, porque isso era uma outra coisa que a gente tinha combinado naquele momento. Ele tinha me falado que ele não se sentia seguro da questão da analgesia, porque ele falou assim, Mônica, é a minha primeira experiência, se tiver uma ruptura e você não conseguir identificar por conta da dor, eu não vou ficar me sentindo. Então a gente já tinha combinado que a analgesia estaria fora de cogitação. Então eu sabia que eu não poderia Uhum. pedir a analgesia ali. E aí então foi chegando assim, vai ficando mais tenso, né? No final foi ficando bem mais tenso assim. E aí mais evoluiu tranquilamente, assim, não tive nada de diferente. Ele até brincava, ele falava assim, nossa, tá tudo muito. Ele brincava, ele falava parto de que a gente aprende na faculdade. Tudo certinho, assim, evoluindo Redondinho. tranquilamente. Nada, assim. Não teve alteração de frequência cardíaca, não tinha nada, assim. A todo momento, uma hora assim que eles ficaram meio assim. Eu tava numa contração, eles ficaram tudo me olhando, eu vi que tava olhando, eu falei, gente, a hora que acabou, eu falei, gente, eu preciso ir no banheiro fazer xixi. Porque aí, quando deu a contração, eu tava com a bexiga cheia, então deu o formato da ampuleta, né? Então, eles já ficaram meio assim com medo Uhum. de uma ruptura. Aí eu falei, não, eu preciso ir no banheiro. Aí eu fui, aí tranquilizou todo mundo, não era nada, era só xixi mesmo. E aí por volta, o José nasceu meio-dia e 24. Ele nasceu no parto normal, foi na cama que ele nasceu, ele acabou nascendo na cama. E aí eu tive uma laceraçãozinha, acho que por conta da posição também, acho que por conta na hora do expulsivo também eu fiz força um pouco mais. Eles pediram para esperar, mas eu acabei no desespero forçando mais a saída dele e Uhum. acabou tendo uma laceração. E aí o José nasceu e para mim foi assim, foi tudo de diferente que eu já tinha vivido, o parto dele, né? Ele nasceu, dali ele veio para o meu colo. Nenhum dos outros eu tive essa experiência, né? Eu via de longe, passava o nenê de longe, assim, mostrava e ia embora. E não, o José veio para o meu colo, ele ficou ali. E ali eu pude agradecer só, assim, pelo parto dele, por ele estar ali com a gente, por ele ter nascido um bebê saudável, por tudo que tinha acontecido na gestação dele, e ele tá ali com a gente naquele momento, né? E aí, e ali depois, assim, e o parto do José, eu falo que ele me fez, assim, renascer mesmo, assim, renascer como mulher, ele me fez renascer também na minha experiência também, né? E na do meu marido também. Pra gente foi um amadurecimento muito grande ali. E a partir daquele momento a gente sabia que, com a possibilidade daquele parto, a gente poderia receber depois todos os filhos que Deus nos enviasse. Porque aí a gente não teria mais medo de passar por novas cirurgias. Então, assim, Como eu se falo que tivesse zerado, né? isso. Então eu falei assim, a partir daquele momento, se Deus nos enviasse mais filhos, a gente saberia que tudo seria mais tranquilo naquele momento. Não teria mais aquela angústia de ter que passar por uma cirurgia. Então, ele chegou e aí o José, amamentei ele. Aí eu fiquei grávida do Lucas, eu continuei amamentando o José. Quando perto do Lucas nasceu, o José começou a querer desmamar. Ele já estava com 2 anos e 3 meses, ele parou de mamar. Mas foi assim, um desmame bem tranquilo. E aí a gravidez do Lucas foi uma gravidez assim, tranquila. Só que nesse momento o José Vitor tinha parado de atender, ele não estava atendendo mais parto. Ele começou a ir para um outro lado da obstetrícia, né? Ele começou a mexer mais com reprodução, assim, e aí eu não quis mais fazer o segmento com ele, porque não era uma garantia que ele me atenderia. Então, ele não atendia nem as mulheres que ele atendia lá, então
começou de novo a luta por achar alguém que me acompanharia na gravidez do Lucas. Mas aí já era uma situação mais fácil, porque como eu já tinha passado por uma experiência de parto normal, os profissionais já ficam um pouco mais tranquilos em atender, né? E aí, então, eu acabei mudando a enfermeira obstétrica também, e aí na equipe delas tinha outros obstetras que toparam que me acompanharia. E aí um deles foi o Luiz, que eu fui fazer as ultrassom com ele, e aí o Luiz foi assim, foi assim, a primeira consulta a princípio não seria ele que me acompanharia, mas na primeira ultrassom a gente se identificou muito, assim. Então, ele, não, eu vou acompanhar tudo. E aí foi a gravidez inteira, assim, ele acompanhando, tudo muito tranquilo. E pra gente aquela situação já era mais tranquila, porque eu já tinha passado pela experiência de um parto normal. Mas nada é igual, né? Nenhuma gestação é igual à outra, nenhum parto é igual ao outro. Foi chegando lá por volta de 40 semanas e nada desse Lucas dar sinal. E aí faz cardiotoco, tudo tranquilo, vamos encaminhando. Quando chegou uma sexta-feira, eu comecei a ter contrações de 15 em 15 minutos. Já contrações, assim, elas tinham um ritmo de 15 minutos, mas assim, eu sabia que não era ainda nada trabalho de parto. Mas assim, eu passei a sexta, o sábado. Aí na sexta eu tava com essas contrações. A Mariana, que era minha enfermeira, estava num outro parto. A Bruna pediu se podia vir me ver para fazer uma ausculta. Eu falei, não, pode, tudo. Aí ela veio me avaliar. Ela avaliou, aí ela perguntou se eu queria um toque. Aí eu pedi, eu falei, não, eu quero. A hora ela avaliou, ela falou, olha, ele tá 4 centímetros, mas assim, a gente sabe que tem um parto anterior, então você já fica, o que é dilatação residual, né, que fica de uma para outra, que não é. Mas assim, como eu tava com aquelas contrações, falei, nossa, com 4, com essas contrações, logo, logo isso aqui vai engrenar. Passei a sexta, o sábado, o domingo, a segunda com contração de 15 em 15 minutos e nada. Aí na terça eu fui para consulta. Na terça eu fui e eu já estava assim, bem cansada daquelas contrações e de nada evoluir, nada. Aí na consulta, você quer que eu te avalie? Eu falei, eu quero, porque eu já devo estar com 6 centímetros, né? Com esse tanto de contração, imaginando, mas assim, não estava ativando aquele trabalho de parto. Quando ela fez o exame, estava com 4 ainda. Aquilo me deu um desânimo. Eu falei assim, não, eu não acredito que eu tô com contrações todos esses dias e eu vou manter esses 4 E não centímetros. evoluiu nada. Nada, e já beirando 41 semanas e nada. E aí a gente conversou, nós e o obstetra, aí ele falou assim, Mônica, se até sexta-feira não evoluir, a gente vai começar a pensar numa possibilidade de eu não podia fazer uma indução com o NISO, né? Mas ou vamos descolar uma membrana, alguma coisa para tentar induzir esse parto aí. Porque o meu medo é que o útero começar a cansar e depois não evoluir na hora do trabalho de parto. Aí a gente conversou ali mesmo, já estava com 41 semanas, vamos fazer o descolamento de membranas. E aí a gente descolou, eu saí de lá, ainda fui pro hospital fazer um cardiotoco. Aí ele avaliou, ele falou, tá tudo perfeito, assim, as contrações estão boas, já estavam assim, estavam boas, mas não estavam ritmadas, mas a frequência cardíaca estava tudo tranquilo, vitalidade ótima do bebê. Falei, então eu tô indo embora para casa, se evoluir alguma coisa... Não, fecha não, Danilo. Senão fica ruim. Desculpa. Aí vim embora para casa, era por volta de umas 5 horas, assim. Quando chegou 6h30, começou a engrenar, porque a gente tinha feito o descolamento, né? Então começou a engrenar mesmo. Aí eu conversei com eles, eu falei, já estão umas contrações mais fortes, mas estão ainda um pouco espaçadas, vamos esperar um pouco. Por volta das 9h30, eu falei com eles, eu falei, já tô indo, já tava de 5 minutos as contrações, eu falei, eu vou pro hospital. E aí fomos. E eu cheguei, eu falei assim, nossa, vai nascer rápido o Lucas, né? Porque é o segundo parto, e essas contrações estavam bem, assim, efetivas, assim... eu falo assim, a gente começa a estudar muito, você olhava, eu falava, nossa, tá perfeita aquela contração super efetiva, né? E vai. Aí fui, banheiro, bola, vamos pra banheira de novo, e não sei o quê.
E aí eu falei, não, eu vou entrar um pouquinho para relaxar, porque eu já tava bem cansada, assim, na banheira. E aí eu comecei a sentir muita dor, mas muita dor mesmo na região da cicatriz, né? E aí eu falava assim, gente, eu vou falar uma coisa, não tá normal, é uma dor diferente. E aí aquilo todo mundo já começa a ficar meio assustado, né? Eu falava, tem alguma coisa diferente, eu falava. Uhum. Não tá, tá uma dor diferente. Aí eu falei, não, então sai, vamos ver o que que é. Aí ele foi me avaliar, ele falou, você já tá com dilatação total, mas ele tinha defletido, ele tava de bregma, né? Em vez de estar com aqui para nascer, ele tava com a cabeça um pouquinho fletida, ou seja, ele tava com o maior diâmetro para nascer. E aí ele falou, vamos Uhum. tentar posicionar para nascer. Ele falou, ele já tá. Aí até eu falei assim, ai, vamos pra banqueta, então, porque às vezes com a posição ele vai. Então, assim, foi o meu parto mais dolorido, o do Lucas, assim, de todos os partos normais, foi o mais dolorido. Por E aí a causa da gente foi pra cabeça. banqueta por causa da cabeça. Aí a gente foi pra banqueta, quando eu fui pra banqueta, até que ele nasceu rápido, porque eu achei que pela posição, falei, vai demorar pra nascer, né? Mas assim, coisa de 4, 5 contrações, ele desceu, nasceu com a mão no rosto ainda, além da posição, com a mão no rosto, mas nasceu um super bebezão de 4,1 kg. Nasceu, quatro aí tá quilos? 4,1 kg. Mas você não Períneo é íntegro, pequenininha? eu sou pequenininha, mas nasce, Tati. Aí ele nasceu também super bem, mamou, tivemos todos os. Tudo respeitado, Fala isso de a gente novo. sempre Períneo o quê? íntegro. Tem que falar de novo. Períneo o quê? Íntegro, né? Nenhuma Íntegro, é laceração, isso. gente. Bebê Nenhuma, mais de nem. 4 quilos. Eu, na hora que eu vi o tamanho dele, eu falei, não quero nem ver, porque se o José, que tinha nascido um pouco menor, tinha tido laceração, mas aí a questão da posição, né? Do José ele nasceu na cama e do Lucas eu tava na banqueta, né? Então a posição Mônica, favoreceu bastante. além da posição, a questão de saber a hora de empurrar, né? Isso, Faz toda a diferença, né? faz. Eu acho assim, a gente sabe a hora que tem que empurrar, né, Tati? Quando não tem ninguém te guiando, né? Então, Uhum. aí ele nasceu super bem também, mamou, tudo tranquilo. Quando o Lucas tinha 4 meses, eu engravidei da Luísa. Aí aquele susto, né? Com 4 meses eu tava grávida de novo. Aí deu aquele medinho. Aí dá aquele medo. E aí você fala assim, nossa, acabei de ter um parto, vou passar por outro parto. E, e assim, e aí toda aquela pressão que aí eu acho que. Eu acho que o pior, Tati, que eu falo das gravidezes, assim, é o que as pessoas falam, né? Assim, Sim, tudo a gente sim. escutar o que as pessoas falam. Se você Ainda tem mais essa se experiência você, também, né? sim, se você estiver vivendo um momento que você está um pouquinho vulnerável, assim, às vezes a gente fica mais sensível, às vezes a gente não está vivendo coisas assim tão boas, e aí quando descobre a gravidez, a gente não está tão forte para receber as Ah, bombardeadas bom. que vêm, né? O engraçado que eu falo assim, que eu lembro que da Luísa, antes de eu fazer o teste, eu já sabia que eu tava grávida, assim. Eu lembro que a gente foi numa missa, eu tava na missa, e eu lembro que eu falei assim, certeza, eu sabia que eu tava grávida, eu falei, eu agradeci, eu falei assim, muito obrigada. Assim, eu lembro que eu tava de frente para Nossa Senhora, eu falei assim, obrigada, obrigada, é, por mais essa bênção na minha vida, né? Por mais essa criança, eu só agradeci naquele momento. Só que quando a gente deu a notícia, não foi da forma como acho que eu esperava que as pessoas reagissem, assim. E a da Luísa foi uma gravidez, assim, mais tensa, né? Que eu falo nesse aspecto, assim, em termos Uhum. de gestação, nada, tranquilo, tudo, assim. As minhas gestações são tranquilas, eu não tenho nada. O que eu tenho é pressão baixíssima só, assim, que a gente até brinca, porque nasce minha pressão normaliza, mas na gravidez é Uhum. super baixa, muito tranquila, eu trabalho, consigo fazer tudo, assim. Nesse momento eu já atendia, já estava no. Eu esqueci de falar isso, assim, que
quando eu entrei na UNB, eu não entrei na obstetrícia, eu entrei para ser professora da área de gerenciamento de enfermagem. Depois do parto do José, a transformação foi tão grande que eu quis mudar de área. E aí eu comecei a fazer os cursos, fiz especialização, tudo para poder passar para ser professora na área de obstetrícia. E aí eu fui, né? Eu consegui, eu fiz uma troca com outro professor. E eu fui atender, então hoje eu fico no centro obstétrico lá do Hospital Universitário. E assim, eu falo que a gente, a questão para mim, atender os partos é uma questão também espiritual para mim ali. Então eu falo assim que como eu preciso trabalhar, eu uso do meu trabalho, né? Então eu me coloco em oração no meu trabalho, eu uso isso para que algumas mulheres consigam viver a experiência do parto de uma forma diferente. Então eu falo assim Me que arrepiei. é o que eu tento, Me Tati. Eu falo arrepiei. assim, já que eu tenho essa necessidade do trabalho, que eu me coloque, então, né, à disposição dessas mulheres. Então, assim, sempre que eu tô lá, eu falo que eu me desligo. A disciplina termina a tal hora? Termina. Se alguém quiser ficar comigo até o final desse parto, fica. Se não quiser, pode ir embora. Mas eu vou ficar com essa mulher para garantir que ela tenha uma assistência adequada. A gente sabe que dentro de um hospital universitário, às vezes a gente tem que entrar em alguns embates com os profissionais, né? Então, toques desnecessários, procedimentos não necessários, um pouquinho de paciência, às vezes a gente consegue mudar toda a experiência do parto daquela mulher, né? Então, assim, eu já peguei médico levando mulher para cesárea que o bebê estava coroando. E a gente, não, calma, calma, calma. Aí a gente, um pouquinho de paciência, vamos lá, leva para um banheiro, coloca numa banqueta debaixo do chuveiro para tentar acalmar ela um pouco, tira um pouco daquele foco de muita gente em volta. Eu sempre falo assim, eu entro com tantos alunos, mas para acompanhar vai ser um aluno só, porque ela precisa, não é porque ela está ali no ambiente de aprendizado que ela precisa ser tão invadida, né? Eu falo assim. Então, eu procuro usar, Tati, do meu trabalho para isso, para essa experiência delas. Do mesmo jeito que eu tive essa experiência, eu gostaria que todas tivessem do mesmo jeito. E eu falo assim, que elas são usuárias do SUS, do Sistema Único, e muita gente às vezes confunde isso, que elas têm que ser negligenciadas. E não, elas têm todo o direito como eu tenho. Não é porque eu pago, eu acabo tendo que pagar as equipes, porque eu sei que se eu não pagar a equipe, eu não vou conseguir ter o parto que eu quero. Mas elas também têm esse direito. Então, assim, eu faço isso assim, eu falo que é para isso que eu tô ali. Para elas passarem por essa mesma experiência que eu passo. Que eu tenho a condição de passar, elas também possam passar. É uma missão, E Mônica. É é uma uma missão missão. além da maternidade. Além da maternidade, é Sim. uma missão. Então eu falo assim, eu me coloco mesmo para isso. Eu falo que o meu trabalho é nesse sentido, de procurar a gente ter um grupo de gestante, então no grupo a gente começa assim, é lógico que a gente encontra todos os perfis, assim, quando eu sinto que elas dão, às vezes ela mesma me mostra uma abertura maior, até assim, eu sou católica ou eu sou evangélica, eu procuro ver o que você gostaria. Eu prefiro disso. Às vezes você gostaria de escutar um louvor, alguma coisa no seu parto, a gente dá essa opção, porque muitas vezes elas estão lá, elas nem sabem que isso é possível, né? Elas vão lá, Uhum. são jogadas lá, né? Então, assim, a gente sempre oferece tenta oferecer essa experiência diferente, né? E aí o parto da Luísa, então, assim, eu tava num momento, assim, que foi um pouco mais tenso, né? E eu ficava A mais chateada. gravidez. Assim, pela questão dos comentários, assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, aí eu me entrei meio que num modo que, assim, eu tentava falar, não posso sentir tudo isso para não passar para ela, porque ela não precisa disso. Então, eu entrei aqui no meio de, assim, eu começava a ignorar as coisas, assim. Assim, tive um momento de fechamento meu mesmo. Eu precisei num momento falar, não, para, porque ela não tem nada a ver com isso, assim. Ela é uma bênção. Por que as pessoas estão fazendo desse jeito, assim? Eu não consegui entender aquilo, né? Não conseguia mesmo, assim. Foi uma coisa que eu precisei, depois de passar por muita oração, né? De muita intercessão mesmo, de A pessoas para gente eu... é.
Pra eu me curar Eu já naquele vivi momento. isso, Mônica. Algumas gestações meio que ficar mais reclusa, Uhum. e meio que quase não querer socializar tanto por causa de comentários e por causa porque realmente eu não estava numa boa fase a ponto de estar forte para ouvir aquelas coisas, entendeu? E já teve outras gestações que o povo vinha e eu mastigava eles com garfo e Aham. faca, né? Então, assim, depende muito do estado que você está, né? Do seu Aham. estado emocional. Então, da Luísa foi a que mais me abalou, assim. Mas depois também, assim, foi um período, depois eu consegui, não, falar, deixa, assim, elas não posso ter essa influência na minha gestação. Aí passou, foi tudo tranquilo. Depois o parto dela foi um parto bem tranquilo, assim, rápido. Foi um parto. Não, não foi. Lembrei. De manhã, eu acordei de manhã no domingo, eu fui ao banheiro e eu tava com sangramento. E aí eu assustei, eu falei, nossa. Eu lembro que assim, eu não conseguia nem pensar, raciocinar naquele momento. Eu falava assim, será que eu tô com descolamento de placenta? O que que tá acontecendo? Aí eu falava, descolamento eu não tô com dor. Assim, aí você começa a tentar raciocinar meio que como profissional, assim. Mas assim, a única coisa que eu fiz, eu entrei, eu lembro direitinho, assim, o Lucas era muito pequenininho, ele tava com um aninho, ele tinha acabado de fazer um ano, ele tinha um ano e um mês quando ela nasceu. A gente ligou pro meu pai, eu falei, pai, você pode vir pegar o Lucas? Que eu tô indo pro hospital. E aí a gente foi pro hospital. E aí eu lembro que no caminho eu falei com a Mariana, pedi para ela chamar. Nesse momento, o Luiz, que era o meu obstetra, que assim, foi o parto do Lucas, foi mais dolorido, assim, mas ele foi um parto muito tranquilo em relação ao profissional, assim. Ele me deixou. Eu via ele só, acho que assim, raramente eu via ele assim. Ele se fez de invisível, ele deixava eu muito à vontade. Ele pegou o Lucas, a hora que nasceu, assim, depois eu via ele só em momentos pontuais, assim, ele tava ali, eu sabia que ele tava ali na sala, eu via ele, mas ele sempre num canto, olhando, me observando, mas assim, não interagindo, me deixando bem tranquila. Ele falava muito com o Camilo, né, com o meu esposo, ele falava muito com ele, assim, ó, tanto que às vezes, assim, o Camilo falava, mas naquela hora ele falou isso. Eu não via, mas ele falava com ele, assim. Então, assim, o Camilo falou Uhum, que o parto do Lucas, ele se sentiu muito integrado com a equipe. Que no do José ele não se sentiu tanto assim. Mais que do Lucas, ele uhum, participou mais, assim. Eles, olha, agora ela tá assim, daqui a pouco nós já vamos chamar a pediatra, porque daqui a pouco já vai nascer. Então, assim, ele sabia tudo o que estava acontecendo. Aí, da Luísa, uhum. quando eu tava de 36 semanas, o Luiz mudou de cidade. E aí, assim, eu tive que mudar de obstetra nesse tempo, assim. Aí eu acabei mudando para uma outra obstetra, muito tranquila também. Ela me acompanhou. E aí o parto dela, assim, aí de manhã, quando eu tive esse sangramento, ela foi, ela me avaliou. E aí no meio do caminho a Mariana falava assim pra mim, mas você tá com isso? Você acha que não é um sangramento de dilatação? Eu falava assim, Mariana, eu não quero saber se é de dilatação, eu não quero saber nada. Agora, finge que eu não sou profissional e me atende como mulher, porque assim, eu preciso ser atendida e me acalmar. E eu não sentia muito ela mexer naquele momento, assim, e aquilo foi me deixando meio angustiada. Aí eu cheguei na Uhum. maternidade, ela foi me avaliar, tava ausculta, tudo, e eu já tava com 6 centímetros. Ela falou, Mônica, você deve ter dilatado muito rápido, por isso que sangrou. E eu não tava com contrações assim, nada assim, tava com algumas contrações, mas assim, uma daqui 20 minutos. E aí eu já tava com 6 centímetros. Ela, então vamos internar. Tá bom, internou. Aí internou, Tati. E aí não, tá. E aí começou umas contraçãozinhas, dando lá um ritminho, 5 em 5 minutos. Aí elas saíram, assim, me deixaram. Aí eu peguei e falei assim, Camila, é o seguinte, não vai evoluir esse trabalho de parto, porque eu quero ir embora pra minha casa. Eu preciso arrumar uma bolsa pro Lucas, porque eu mandei ele lá pra casa dos meus pais sem nada. Ele não tinha fralda, ele não tinha nada, coitado. Porque na correria de sair correndo, eu não tinha deixado nada preparado. E eu falava assim, não vai, isso aqui vai parar daqui a pouco, vai parar essas contrações aqui, eu preciso ir embora, eu preciso pegar minhas coisas, eu não tinha levado nada. Eu falei, eu preciso pegar minhas coisas, eu preciso ajeitar o Lucas, tadinho, eu preciso dar pra ele, eu tinha saído sem dar mamar pra ele. Eu falava, não vai dar certo, cara,
Elas, não, mas vamos esperar mais um pouco que a gente vai te avaliar. Mônica? Mônica? Ai, gente, travou muito agora. Ah, não. Travou geral agora. Ela saiu, ó. Calma, calma, gente, calma. Gente, eu tava assim, agoniada. Eu quero saber se ela foi arrumar essa mala ou não, gente. Meu Deus. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, não vão embora, não. Calma aí. Mas vocês estão conseguindo. Todos vocês que estão acompanhando a semana, vocês têm que prestar atenção nos relatos e nas entrelinhas, né? Nas preparações, no que as mulheres pensam. Ó, essa parte da bolsa aí é importante, viu? É muito importante. Eu já tive parto, ó, ela tá chamando, eu já tive parto que não evoluiu enquanto meu marido não voltou de viagem. Então, vou aceitar aqui. Ela tem 8 filhos, gente. 7 com elas e um no céu. Voltou. Travou tudo, Mônica. Aí parou, eu nem sei onde parou, Tati. Eu sei, porque eu tô doidinha pra saber. A bolsa. Você Isso. não tinha deixado a bolsa pro Lucas, você Nada não tinha pronto, amamentado o Lucas e falava que o nada. parto não ia evoluir. Não ia evoluir. Aí a gente conversou, aí elas falaram, nós vamos aguardar mais um pouco para te avaliar, e elas ficaram avaliando e realmente. As contrações foram assim, espaçando, espaçando. E aí eu falei, eu vou. Elas falavam assim, quem que vai dar alta para uma mulher que tem dois partos normais, ir embora para Jardinópolis, arrumar uma bolsa, arrumar as coisas? Eu falei, gente, eu tô falando sério. Eu vou, eu faço tudo que eu tenho para fazer. Quando engrenar o trabalho de parto, eu volto. Desse jeito não vai evoluir. Aí ela foi lá e fez uma desinternação, né? E aí eu fui na minha mãe, almocei, tranquila, assim, tava muito, assim, eu falei, tinha as contrações, mas assim, uma lá, outra aqui. Almocei tranquila, aí minha mãe falou assim, ó, vai pra casa, deixa as crianças aqui, e vai arrumar as coisas, tudo. Minha mãe ficou com eles, e aí eu vim com o Lucas. Eu vim com o Lucas, aí tomei banho, arrumei todas as coisas, terminei de arrumar a mala para levar, dei mamar pro Lucas e ficamos ali nós dois, passamos a tarde, assim, aí já tava já umas contraçõezinhas mais chatas, assim, elas foram pegando um ritmo. Aí quando deu era umas 9 horas da noite, assim, que elas estavam mais, assim, já de 3 em 3 minutos, aí eu liguei pro meu pai de novo, meu pai veio, pegou o Lucas, aí eu já tava com tudo arrumadinho, mais tranquilo, e aí eu fui pra maternidade. Aí nós chegamos lá por volta de quase 10 horas, assim, e aí eu internei, aí eu nem quis, né, nós nem avaliamos nada, assim, já tava bem as contrações rítmicas. E aí eu lembro que eu entrei, eu cheguei a entrar de novo na banheira, eu pedi para sair porque a banheira, assim, ela relaxa, mas assim, eu sinto muito assim necessidade de puxar, de ter contato com mãos, assim, da equipe ou do meu marido, de quem estiver perto. E a banheira eu não consigo me sentir assim na posição tal. Então, assim, para mim, a banqueta é o que dá bem, assim. Eu ponho a banqueta debaixo do chuveiro lá, fico quietinha, ninguém conversa comigo, me deixa ali que tudo vai dar certo. E aí eu fui, falei, ó, não, vou sair disso aqui, não tá dando não.
falei, vamos pro banheiro, pus a banqueta lá de novo, fui pro chuveiro. E ali a Luísa nasceu, ela nasceu super bem também, nasceu com 3.900, nasceu também sem períneo íntegro também, tranquilo. Aí, assim, todo mundo, bem, tal, tal, a equipe foi embora. E, assim, essa maternidade, ela é uma maternidade que ela não tem, você vai com a sua equipe, ela não tem uma equipe de plantão na maternidade, é Uhum. meio assim, uma coisa meio estranha. E aí o que aconteceu? Eles foram todos embora, eu já estava assim, eu já estava comendo depois do parto, já tinha passado quase umas 2 horas assim, e aí eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a sentir assim a pressão caindo. E aí eu só lembro assim que eu estava com a Luísa no colo, eu olhei pro meu marido, eu falei assim: "Pega ela que eu vou morrer". Eu falei. Eu me senti, Tati, que eu não estava mais ali assim. Eu fui sentindo, aí eu lembro da correria. Ai, Escureceu. escureceu tudo, assim, e eu lembro que eu fui assim, perdendo a força, eu tava dando mamar, eu falei, pega ela, aí eu olhava pra ele, assim, porque eu falava assim, eu sabia de tudo isso, que não tinha essa equipe lá, e eu falava assim, ai, não vai dar certo isso. E aquilo foi me. Eu olhava pra ele, eu falava assim, aí eu falei, eu vou morrer aqui. Eu falei, eu vou morrer aqui, chamar alguém, porque eu vou morrer aqui, eu falava pra ele. E aí eu lembro só assim de vir a técnica, ela falar da pressão, aí eu lembro que a pressão estava bem baixa, a frequência cardíaca alta, e aí eu falava assim, eu tô sangrando, eu falava, eu tô sangrando. E aí assim, ninguém assim, se atentava a isso, nós vamos ligar para a médica. Não sei se ligou, se não ligou, mas ninguém instalou mocitocina, ninguém fez nada, nenhuma conduta. Simplesmente colocaram um soro, que não ia fazer efeito nenhum naquele momento. Ainda a profissional ainda que me atendeu, Tati, ela falou assim, ai, vamos funcionar antes que não dá tempo. Eu lembro que ela falou desse jeito, assim. Aí eu lembro que eu já olhei pro meu marido e falei assim, agora que eu vou morrer mesmo. Eu falei, né? E aí, assim, instalou o soro, eu comi mais, assim, aí eu comecei a melhorar um pouco. Ó, então nós não vamos levantar ela vai pro quarto. Aí, assim, eu tava nesse quarto que ela tinha nascido, aí eu fui pro quarto lá da maternidade. E aí eu falava pra ele, eu estou sangrando mais do que é normal. Aí ele ia lá toda hora e falava, gente, ela tá avisando que ela tá sangrando. E nada, Tati, nada. No outro dia de manhã, ele pegou e a Alice tinha uma consulta já marcada há muito tempo com a endócrina, eu não queria que ela perdesse. Eu falei pra ele assim, ó, minha mãe vai vir, leva ela na consulta pra mim, não perde. Ele, mas você vai ficar? Eu falei, não, minha mãe já tá chegando, pode ir tranquilo que vai. Como é que a mulher tá sangrando? Como é que tá acontecendo tudo isso? Tá lembrando da consulta da outra Não, filha? assim, até hoje eu não sei, Tati, como que eu conseguia conversar, né? E aí, minha mãe chegou, eu não lembro se minha mãe chegou antes ou depois. Eu sei que nesse tempo, eu falei, pede para avisar que eu estou sangrando. E eu chamava toda hora a enfermagem. Eu apertava a campainha lá e falava, gente, eu tô sangrando. E aí elas falavam assim, não, mas você não pode levantar para tomar banho. Eu falei, mas eu não quero tomar banho, eu só estou avisando que eu tô sangrando. Olha que eu olhava, eu tinha sangue até na cabeça já. Eu falava assim, olha aqui, eu tô molhada, eu tô com sangue, eu falava. Falei, gente, eu estou sangrando mais do que eu deveria. Chama alguém, chama a médica, ela tá lá embaixo. Eu falava, porque eu sabia que no outro dia ela ia ter uma cesárea lá. Eu falei, pede pra ela vir aqui, pede pra alguém vir. E nada, Tati, nada. Aí uma amiga minha, que sabia que eu tinha, né, que eu tinha parido na noite, foi lá falar oi. Ela é enfermeira obstétrica também. Ela entrou, a hora que ela me viu, ela falou assim, você está sangrando muito? Eu falei assim, não, eu sei. Eu falei, eu tô falando e ninguém tá me dando atenção, eu falava. Eu falei, eu já chamei todo mundo, já apertei essa campainha, já pedi pra chamar o obstetra e ninguém vinha, ninguém vinha. Aí ela pegou e falou assim, não, peraí. Aí ela pegou meio que deu um escândalo lá. Aí foram me atender. Nesse momento, Tati, eu já tava com hemoglobina 6. E assim, não fizeram transfusão, não fizeram nada, assim. Simplesmente só instalaram ocitocina. Aí começaram uma série de coisas que eu comecei já a ficar com tanto medo de dar tanto problema naquele hospital, que eu falei, gente, por favor, faz a massagem. Aí fez a massagem, tinha bastante coágulo, por isso que não tava, o útero tava super alto. E eu punha a mão, eu falava, meu útero tá aqui em cima. E eu estou sangrando. E eu falava assim. Então, assim, o fato de você sedar, isso também, assim, eu falava, mas ninguém me dava atenção.
E aí ela veio, realmente, ela falou, não, teu útero tá muito alto, teu útero não contraiu. E aí fizeram massagem, tinha bastante coágulo, saiu, aí o útero começou a contrair, aí instalaram ocitocina, aí eu fiquei com a ocitocina, mantive a ocitocina, aí suspendeu alta, que eu já ia embora para casa. Aí eu fiquei também com, elas colocaram um peso na barriga para ficar pressionando o útero para ele contrair. E é assim, então assim, foi um parto tranquilo, mas o pós-parto da Luísa foi um pós-parto. Eu estava muito cansada, eu sentia um cansaço muito grande por conta do sangramento. Assim. Aí Uhum. eu tive alta só depois. Ela mamou tranquilo, assim, mas o puerpério dela foi um puerpério cansativo para mim. Então, assim, eu tinha o Lucas pequeno, que ele tinha 1 ano, ela, eram 2 bebês, e ele tinha uma demanda totalmente diferente da dela, né? Não é 2 bebezinhos, ele tinha demandas que ela não tinha. E aí, assim, como eu tinha muita dó dele, eu não queria que ele fosse para a escola, eu falei, não, eu vou ficar com os dois, eu vou dar conta. E aí eles ficou comigo, assim, então, no período da manhã todos iam para a escola e ficavam os dois comigo. E aí eu fiquei com os dois, assim. Então, assim, os primeiros 15 dias foram mais tensos por conta desse cansaço que eu sentia. Eu ficava em pé, eu cansava muito. É, Quem me via assustava de me ver, assim, porque eu fiquei muito pálida. Mas aí depois, com o tempo, foi recuperando, assim. E aí foi muito. Eu assustei muito esse pós-parto dela, principalmente da questão da hemorragia. E isso me deixava um pouco preocupada, porque a hemorragia acaba sendo um fator de risco em outras gestações, né? Você tem uma, Uhum. a chance de você ter em outra é grande, né? Então, assim, isso era uma coisa que começou a me deixar um pouco angustiada, assim. Mas aí a gente deixa, né, sempre na vontade de Deus. Se for para ter o outro, vamos ver como que vai ser conduzido. E aí, logo depois, assim, a Luísa. Ela foi antes dela. Ela não tinha 2 anos, ela tinha 1 ano, acho que 1 ano e 7 meses, 8 meses, não lembro agora, assim. E aí eu engravidei do Thiago. E aí, assim, naquele momento, assim, eu só quis trocar de equipe, não de equipe, a enfermeira obstétrica eu continuei com a mesma, mas eu quis trocar de obstetra porque, assim, naquele momento, Tati, depois de um tempo processando tudo, eu achei que faltou um pouco da assistência, assim. Uhum. Porque, assim, era uma múltipla, eu já tinha múltiplas gestações. A gente tem um fator, né, de risco para uma Uhum. hemorragia. E eu achei assim que faltou um pouquinho mais de atenção ali naquele momento. Eu Então eu sempre falo assim, recebo, Mônica, só pelo fato de eu ser multípara, eu recebo a injeção de ocitocina assim na mesma hora que o bebê eu sai. faço também, eu faço. Mas assim, igual, por exemplo, eu acho que no momento que ali na noite eu já estava referindo, que eu estava sangrando, eu senti que eu estava sangrando um pouco a mais. Eu acho que já tinham que ter instalado a ocitocina de manutenção e deixado no soro. E assim, não fizeram nada, nada, nada assim. E aí foram fazer, Tati, ela nasceu 11h24 da noite. Eles foram começar algum procedimento em relação à hemorragia 12 horas depois que ela tinha nascido. Então, assim, eu não sei até hoje, assim, aliás, eu não sei, a gente sabe, né? Por que eu não fui para uma UTI? E eu não sei, assim, como que é aquele momento que eu fiquei um período bem curto sozinha, porque minha mãe chegou logo depois. Minha mãe assustou muito quando ela viu tudo aquilo, assim. Ela chegou super feliz, assim, e de repente ela chegou com um monte de gente em cima. Coitada, ela passou até mal, assim. E, assim, sabendo de todos os parâmetros que eu estava, de pressão, de tudo, era para eu ter ido para uma UTI tranquilamente, assim. E eu não fui, eu consegui me manter conversando ali, pedindo ajuda. Então, assim, mas a gente sabe que isso, assim, em outros casos, isso que poderia ter acontecido, assim. Então, assim, aí depois de um tempo, assim, naquele momento eu não pensei, mas depois eu achei que eu precisava trocar para o parto do Thiago, trocar a obstetra. E aí, nesse tempo, quando eu fiquei grávida dele, eu começo já acompanhando com a Mariana, que é minha enfermeira obstétrica, porque ela já me acompanha nos partos, então ela já
sabe tudo, assim. E aí eu falei, Mari, só que dessa vez eu não quero, eu quero trocar de obstetra, e ela já sabia, né, de tudo. E aí, então, a gente acabou trocando, né, de obstetra, que é até, ela é esposa de um enfermeiro que formou comigo, que era muito meu amigo na faculdade, assim, então para mim era uma alegria muito grande ter ela me acompanhando no parto. E assim, aí a gravidez do Thiago veio, a gente, assim, é uma coisa que, por conta da experiência do aborto, eu sempre espero os 3 meses para contar, assim, porque quando foi do aborto, a gente contou logo. E eu lembro que eu contei na sexta, na segunda-feira eu perdi, assim. Então, para mim foi uma situação que então a gente acaba esperando. É uma coisa que eu e meu marido, a gente sempre combina. Não, vamos esperar para contar. E aí, assim, quando deu os 3 meses que eu tava grávida do Thiago, a gente contou para todo mundo, assim, e é engraçado, né? Mas as crianças, elas reagem de uma forma, assim, que é muito gostoso de ver, né? Assim, Uhum, assim, a gente sempre uhum. vê as pessoas perguntando como eles reagem, eles ficam com ciúmes? Não, eu acho que pelo fato de serem muitos, assim, eles sempre falam, assim, e às vezes eles até perguntam, quando vai ter outro nenê? Quando não sei o quê, assim. Interessante isso, eu acho muito interessante, assim, essa Para experiência eles deles, é assim. natural, né? A É muito possibilidade de ter natural. vir um neném. É. Então, assim, eu fico assim, aí eu contei, aí foi aquela alegria, os pequenininhos, todo mundo, não sei o que, o Thiago, e a gente já sabia que era um menino, né, então era o Thiago, né, porque eu tava naquele momento lendo as cartas de Thiago, e aí eu falei, vai ser o Thiago, e aí logo assim, acho que a gente contou pra família, eu acho que uma semana depois veio a questão do fechamento de tudo da pandemia. Eu lembro que eu tava. Até o meu filho mais velho, a gente estava arrumando as coisas para ele ir para a faculdade, que ele tinha passado na faculdade, ele acabou nem indo, a gente estava arrumando as coisas. E aí veio. Quando veio a pandemia, a UNB colocou todo mundo em ensino remoto e falou: vocês precisam pesquisar sobre Covid, porque a gente tem que devolver respostas para a sociedade. E aí, então, eu peguei, nossa, sentei um dia em casa e falei, vou pesquisar Covid na gestação. E aí, Tati, eu fiz um projeto, ganhei dinheiro, tudo, só que eu precisei, num momento, me desligar. Porque, assim, eu começava a ler coisas que não me faziam bem para aquele momento. Eu acabei me afastando de todo mundo, assim, né? Por conta da pandemia mesmo, assim, a gente acabou ficando em isolamento. Eu tenho o José, que ele tem uma estenosinha de válvula cardíaca. Então, assim, a gente, naquele momento... E aí, é um risco? A gente conversou com a pediatra, ela é um risco. Então, não deixa ele ter contato com ninguém. Ele acaba sendo um grupo de risco. E assim, sem a gente ter muitas respostas, nada assim, então a gente se isolou mesmo, né? Que é assim, um isolamento com várias pessoas, né? Assim, todo mundo. A gente Uhum. brinca assim que, eles sentem. Eles sentem, sim, mas eu acho que ainda é mais tranquilo para eles por ter mais crianças em casa, então sentem menos, né? A questão de não ter o convívio com as outras pessoas, assim. Então, assim, meus pais me viam, né, de fora, assim, pela questão, eles também são um grupo de risco, pela idade. Aí tinha a minha questão, meu sogro mora com a gente também, meu sogro tem 80 anos, então a gente meio que entrou num isolamento mesmo. E aí esse projeto eu acabei fazendo e eu cheguei um momento que eu precisei falar, olha, gente, eu vou parar um pouco, porque eu não posso ficar lendo essas coisas agora, nesse momento, porque eu estou grávida. E aí eu me desliguei, né, do projeto e vou retomar ele, né? Mas naquele momento eu falei, não, eu preciso me desligar de tudo isso que tá acontecendo, assim, porque eu falei, vou ficar lendo só notícias ruins, assim, não é bom, né? Já tinha a questão de estar longe da minha mãe, do meu pai, assim, que são pessoas muito próximas, e aí eu já estava longe deles. E aí, assim, ainda mais tudo isso, né? Eu falei, não, vamos desligar. E aí foi assim, que foi uma gravidez que acho que teve muita gente que nem sabia que eu estava grávida, porque quando a gente contou, logo eu já fiquei em casa, então muita gente não me via, eu ia nas consultas, eu fazia os exames, a gente saía para isso mesmo, assim. Meu marido que sai, né, que ele trabalha, então ele que acabava saindo, fazendo todas as coisas. Uhum.
as crianças todas fazendo aulas em casa, então ficou todo mundo aqui. E aí eu lembro assim que a gente teve toda essa situação, assim, mas para mim também foi um momento de uma reclusão boa também. Embora assim, eu estivesse longe das pessoas, eu consegui, nessa gestação, colocar. Eu vivenciei ela diferente, Tati. Assim, eu falo assim, acho que por Uhum. toda essa situação de pandemia, de tudo, assim, assim, eu acho que a parte dessa gestação, assim, a entrega dela, porque assim, eu ficava com medo, eu tinha muito medo. Às vezes eu acordava à noite assim, eu acordava com medo. Eu falava assim, se eu pegar e acontecer alguma coisa. Aí depois era, e se acontecer alguma coisa comigo no parto, mas não só por conta da doença, por conta da gestação mesmo. E aí, assim, você começa assim. E aí, meu marido falava, calma, e a gente rezava muito. Foi um momento que a gente também, eu acho assim, a oração ficou muito forte entre nós dois, assim, da questão do casal mesmo. Talvez pelo fato de eu não estar trabalhando presencialmente, estar em casa, isso colaborou muito. Tanto que isso é uma das coisas que a gente até começou assim, não. Até quando eu vou conseguir me manter muito tempo longe, assim, trabalhando, né? Então, Uhum. são coisas que a gente começou também a se questionar, assim, porque foi um momento bom, assim, esse momento, assim. E aí a gravidez do Thiago foi muito tranquila também. E aí no finalzinho dela, assim, aqui em Jardinópolis tem a festa do Bom Jesus da Lapa, né? Que é uma festa tradicional e há mais de 100 anos ela acontece. E aí era o primeiro ano que ela não iria acontecer, né? Por conta da pandemia. E a gente faz a novena todo ano lá, a gente vai todo ano fazer a novena, e esse ano seria o primeiro ano que a gente não iria, mas a gente iria acompanhar ela de casa conforme eles organizaram, né? E aí, assim, naquele momento ali, durante a novena, a gente colocava todo dia, o parto do Tiago, que tudo desse certo, porque para mim, assim, eu tava bem apreensiva, assim, e também, assim, como seria esse parto nesse ambiente? Porque eu iria para o hospital, o medo de ir para o hospital e contrair no hospital por conta da pandemia, né? Uhum. Cogitar um parto domiciliar, embora assim, é um sonho meu parir em casa, mas eu sei que diante de todo o meu histórico, já tinha ainda a questão da hemorragia, um monte de várias coisas, eu não sou uma pessoa elegível para um parto domiciliar. E aí, assim, a gente conversou bastante, assim, e eu tinha esse medo. Eu falava assim, nossa, imagina a gente ir para o hospital e às vezes por conta... Então eu sempre perguntava como que estava aquele hospital, porque o hospital, essa maternidade, ela também é um hospital geral. E eu falava, como que tá a internação aí? Tem muito caso? Porque eu tinha medo de ir. Eu falava, imagina, eu vou lá e pego alguma coisa. Uhum. Então, tinha toda essa situação, assim, foi um pouco estressante, assim, mas a gente colocou, durante toda a novena, a gente colocava o parto do José, que vai dar tudo certo e Pato pronto, vai Thiago. passar. Do Thiago. Vai dar tudo certo. E aí, assim, a gente no dia 4 a novena se encerra no dia 5 de agosto, né? Que o dia 6 é o dia da festa do Bom Jesus. E aí no dia 4 eu lembro que a gente fez a novena. E aí eles fizeram lá no santuário, eles fizeram uma promoção de comida para ajudar, porque eles mantêm os asilos, tem uma série de eventos que eles fazem nessa festa, né? Eles fazem as barracas, tudo para ajudar. E aí, por conta da pandemia, eles não podiam fazer, mas essas instituições precisam dessa ajuda, né? E aí eu lembro que ainda meu marido pegou e falou assim, então eu vou buscar coisa lá na festa da Lapa pra gente comer tudo. A gente comeu tranquilamente e fomos dormir. Deu por volta de umas 4 horas da manhã, eu lembro que eu acordei com uma contração muito forte, assim, mas forte, assim, eu falei, ai, já começou. Eu falei, nossa, nem tem que falar, né? Aí eu contei uma, depois, assim, esperou um pouco, aí já foi, mas assim, ela tava bem espaçada, assim. Aí por volta de umas 6 horas, elas começaram a ficar um pouco mais frequente. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro, assim, entrei, catei minha bola, fechei, entrei dentro do chuveiro com a minha bola, me fechei lá dentro e fiquei. E aí
eu acho que de todos os partos, o que eu mais fiquei em casa, assim, ali naquele momento, Tati, assim, que eu falo assim, que, da importância da casa, né, da tua casa no parto, assim, que eu acho que todos, acho que eu tinha tanta angústia de, não posso demorar para ir para o hospital, não posso demorar, e naquele momento, eu acho que por toda a situação, quanto mais eu ficasse em casa, eu não queria ir para o hospital, porque eu tinha medo de tudo que estava se passando fora da minha casa, né. E aí eu fiquei Uhum. ali, então, assim, foi o parto que eu acho que eu mais, assim, a minha entrega ali, a entrega foi o que eu mais consegui, assim, mesmo a questão da oferta, de ofertar. Então, assim, toda a contração eu conseguia ofertar, eu me colocava em oração, coisa que nos outros partos eu conseguia por um tempo, em um momento eu entrava num desespero muito grande, assim, que aí eu não conseguia mais em todos, assim. Eu consigo até um tempo, depois eu começo meio que desesperar. E nessa eu tava bem tranquila, assim, colocando, assim, bem em oração. E aí, chegou um momento que eu lembro que eu abri, assim, o olho. Tava o Lucas e a Luísa dentro comigo, dentro do banheiro, do box. Aí eu não sei o que eles estavam imaginando que estava acontecendo, o que era, assim. Mas, assim, eu sentia... tava um trabalho de parto gostoso, assim, eu tava me sentindo muito ali naquele momento, na minha entrega mesmo ali, que naquele momento eu tava entregando mesmo, me oferecendo o sacrifício, tudo ali. E aí eu lembro que eles vieram, e aí logo depois, assim, eu acabei saindo do banheiro, e aí eu falei, ai, Camilo, tá doendo. Aí começou a doer bastante, assim, eu falei, tá doendo muito, e eu não conseguia pôr roupa. E aí ele falou, não, você vai pôr roupa agora, que nós já vamos. E eu falava, eu não consigo pôr roupa. Eu tava sem roupa, e eu falei, e agora? Como que eu vou conseguir? Eu não sei nem que roupa que eu pus ali, porque eu não conseguia. E eu lembro que eu ainda falei assim, nossa, eu vou ter que ir pra Ribeirão ainda nesse carro com essa dor. E aí eu lembro que eu fui indo, assim, eu só me despedi de todo mundo e eu sabia que dessa vez seria diferente, porque todos os outros partos, eles foram no hospital, ver quando nascia, tudo, e naquele a gente sabia que eles não iriam, né? Então a gente estava triste por aquilo, porque a gente ia e eles não iriam acompanhar. E aí a gente foi, e eu lembro que quando eu entrei no carro, assim, veio uma contração muito forte. Eu falei, eu não vou dar conta de chegar. Aí eu lembro que o Camilo entrou no carro, eu falei assim, não. Aí ele falou, tá doendo muito. Eu falei, tá, mas nós vamos. Aí a gente foi rezando, né? E aí eu lembro que eu conseguia eu conseguia, assim, me manter em toda a contração na Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, eu ia. Ave Maria, eu conseguia rezar ela inteira, coisa que nas outras eu não conseguia, assim. Eu entrava num desespero grande, assim. E aí eu sempre falava assim, dessa vez que eu não desespero. E foi, Tati. Foi, eu lembro que eu cheguei lá, ela falou assim, você quer que eu te avalie? Eu falei, ai, me avalia, por favor. Aí ela fez um toque, ela falou, Mônica, você já tá com 9. E aquilo eu falei assim, tá bom, eu vou no banheiro. Eu falei, posso já ir pro banheiro, lá no meu cantinho, que é o mesmo banheiro de sempre. É sempre, meus filhos nascem todos no mesmo banheiro nesse hospital. Aí eu já fui pro banheiro, eu fiquei assim. Eu lembro que sempre eu preparo música e na hora eu não quero música. Dessa vez eu falei, não, dessa vez eu quero que coloque, porque eu tinha feito uma seleção assim. Durante toda a gravidez, por conta da situação, assim, tinha algumas músicas que eu colocava, inclusive a gente até pintou na parede do quarto do Tiago, né? A letra de uma dessas músicas, a gente fez a partitura dela, né? Que era do que eu posto naquele que me fortalece, né? Uhum. A gente colocou e eu queria essas músicas comigo assim, e eu coloquei elas naquele momento, que foram músicas que me acompanharam durante toda a gestação, né? E aí eu lembro que eu fui pro banheiro assim, ainda ela falou assim: "Ah, o Camilo já subiu". Aí ele tava ainda fazendo internação, tudo. Aí eu falei assim: "Gente, ó, vai nascer porque eu já tô sentindo que vai nascer". A gente chegou lá em Ribeirão por volta de umas quase 8h40, assim. Aí eu falei, ó, ele vai nascer. Eu pedi, já falei, já traz a banqueta, que eu já vou sentar na banqueta. E fiquei ali no chuveiro, assim. E aí o Thiago nasceu, 9h30, ele nasceu, foi super rápido, assim, foi muito tranquilo. Foi um parto que, assim, que eu me entreguei mesmo ali. E foi muito. Ele chegou, já veio assim, a gente assustou muito, não assustou assim,
mas não parava de sair bebê, assim. Ele nasceu com 4.300, o Thiago. Ele nasceu super grande também. Uau! Ele nasceu bem grande, assim. E aí ele veio, assim, eu já peguei ele naquele momento, já consagrei ele, porque eu já tinha toda aquela situação de não saber quando que eu ia conseguir nem batizar ele, por conta de tudo fechado, nada podendo acontecer. Eu consagrei ele naquele momento para Nossa Senhora. E ali o Thiago nasceu, assim, e ele é um bebê, uma delícia, Tati, assim. Ele é... ele é muito calmo, muito tranquilo, assim. E aí foi essa experiência, assim. Então, cada parto, é um momento diferente que a gente vive, assim. E eu acho que conforme vai passando, a gente vai se colocando, né? A questão da abertura à vida, da providência na nossa vida, assim. Eu acho que a gente sempre fala assim. Eu lembro que eu sempre falava, cada filho ele vem para nos fazer mais fortes, assim. Uhum. Então, assim, a gente sempre fala assim, ó, a gente chegou aqui, agora, então Deus vai providenciar pra gente o que é necessário. Então, nós vamos, assim. Então, a gente vê, assim, que a gente teve situação do meu marido de fecharem o escritório que ele trabalhava e ninguém nem dá satisfação nada, simplesmente não pagar. E aí, numa situação, e a gente fala, não, tudo bem. E aí vem uma nova gestação e aquilo vem, ele abre um novo escritório e aquilo ele começa do zero e ele vai né, do dia a dia ali, a gente sempre colocando São José na nossa... E, eu acho que cada um que vem, ele vem para nos fortalecer, assim, e a providência é muito forte na nossa vida, assim, no dia a dia nosso mesmo, assim. Eu Uhum. acho E, que só, e, Mônica, curiosidade, períneo íntegro. também, íntegro. E você sabe que as mulheres, elas morrem de medo, né? Quando fala de um bebê gigante, assim, grandão, logo elas Sim, pensam assim, em períneo, né? é. Não, Não, foi mas... íntegro. Inclusive, assim, quando ele estava nascendo, é lógico que você sente que um bebê maior, ele dá uma... Tanto que a hora que ele começou a curar... E eu não tenho... A minha bolsa não rompe, Tati. Elas rompem na hora que, que ele tá coroando, que ele tá Hum, saindo, ela rompe. Então, uhum, assim, isso... Na hora que... Então, junta a bolsa com a cabeça na hora ali, então você fica meio desesperada, assim. E assim, eu acho que é fundamental, assim, do Thiago, a hora que ele começou, eu ainda falei, gente, ele é muito grande, sabe? Eu comecei meio que querer desesperar ela, respira, respira. Então, assim, eu acho que você tem também pessoas na sua equipe te ajudando ali, porque às vezes no momento você quer acabar logo com aquilo e fazer a força no momento errado, vai lacerar mesmo, né? Então, assim, uhum. na hora que eu comecei a ver, assim, que eu falei, gente, que eu vi a cabeça dele, assim, eu falei, nossa, ele é grande. E aí, assim, aí ela respira, aí você vai respirando com calma. E aí ele nasceu, assim, aí foi bem tranquilo, assim. E aí do Tiago, a gente tinha toda uma preocupação com a questão da hemorragia, né? Então, assim, ele nasceu, a gente fez a injeção de ocitocina, né? E aí a gente deixou meio assim, a equipe ficou um tempo bem maior dessa vez, né, para observar se tinha algum assim, logo após o parto. Mas assim, ela deixou tudo combinado. A gente deixou que se aumentasse o sangramento, ela perguntou se eu queria que ficasse já a ocitocina instalada. Aí eu pedi para não ficar, porque para mim a ocitocina ela aumenta muito quando instala, ela aumenta muito as cólicas e me incomoda muito. Uhum, Então, aí uhum, eu pedi para ela, eu falei, olha, não quero, mas se eu ver que tá aumentando, a gente solicita. Então, assim, a gente deixou tudo muito combinado com a equipe do hospital dessa vez, porque elas iriam embora, mas estava tudo prescrito. Então, assim, dessa vez o Camilo estava ciente de que se a gente percebesse que estava aumentando o sangramento, já era para pedir que estava prescrito. O fato delas terem ficado um tempo maior também, deu para avaliar melhor, assim, que tava um sangramento tranquilo, normal. Elas foram embora só depois que eu tomei banho, que eu já tinha almoçado. E assim, e nesse período a Mariana vinha me ver, ela foi me ver depois para ver se estava tudo tranquilo. Então, assim, foi um porpério muito tranquilo.
E aí, quando a gente veio, logo depois a gente teve alta 24 horas, a gente acabou vindo, né? Ele nasceu, aí só esperou para fazer os testes lá do coraçãozinho, deu 24 horas, a gente veio embora. E aí a gente chegou aí para as crianças, então assim, a gente chegou com ele, né, para as crianças. Aí foi aquela alegria deles assim, né, de receber o irmão assim. Uhum. E aí você vê assim, tem as fotos, né, que meu marido foi tirando foto assim. Então assim, a alegria deles, assim, o sorriso deles, a felicidade deles de estar conhecendo o irmão mais novo, né? Então, assim, foi um puerpério tranquilo também por conta, acho que também por conta da pandemia também, a gente de estar só a gente, de não ter tantas visitas, aquelas coisas, assim, acho que isso também contribuiu um pouco, assim. E muito, assim, a gente mesmo, né? Foi bem a gente, assim, Uhum. os irmãos, todo mundo participou muito, assim. Então, assim, eu tive bastante colaboração dos mais velhos, que eles ajudam muito, né? Um com o outro. O Danilo tem 21, o Pedro tem 14, eles me ajudam muito um com o outro, né? É uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né? Assim, eles ajudam, não ajudam, Uhum. um cuida do outro, a gente sempre coloca, assim. E a gente sempre fala, ó, você ajuda com esse, assim. Então tem a Alice, ela Uhum. tem 9. Ela ficou encantada, que acho que foi o primeiro que ela conseguiu mesmo, assim, pegar, ir pra lá e pra cá e cuidava. Era o bebê dela, né? O bebê dela mesmo, assim, dessa vez, E né? troca fralda, né? Troca a fralda e vai, quer ajudar a dar banho, e foi, assim. Então ela aproveitou bastante. E aproveita até hoje, né? Porque ele tá aí, né? E eles se Ele tá com divertem, quanto assim. tempo? Ele Ele vai tá com quanto tempo? fazer. Ele tá com 9, ele faz 10 dia 5 de junho. Tá com 9 meses. Uhum. Bem É gordinho. bem gordinho, bem gordinho. Ruim pra comer, não come nada, só quer saber de mamar. Mas tá, como eu falo, cada um é diferente, né? Porque todos os outros eu não tive essa dificuldade que eu tenho com ele pra comer. E ele é o mais gordinho, mas é o que mais me dá trabalho pra comer, assim. Se deixar, ele só quer mamar, assim. Uhum. Mas é muito Mônica, gostoso. muito linda a sua história, muito, muito, muito bonita. E assim, você continua, como diz, as pessoas que não entendem, continua aberta à vida, Sim, continua aí pronta para, se vier um outro filho, acolher, né? sim, As pessoas aí, às vezes não entendem um pouco disso, isso às vezes choca um pouco as pessoas, né? Mas como que com 7 crianças, né? Um no uhum, céu, 8, né? Um no céu, você ainda continua disposta a acolher. São coisas que a gente não consegue muito explicar, assim, dizer como que nos fortalece cada filho, né? Você bem disse isso. muito, Cada filho muito. vem e nos molda. Parece que algo, uma parte que faltava ali vai sendo modificada em nós. Então, assim, é algo, a gente se dá muito, mas também recebe muito. Muito. E a gente, eu falo assim, às vezes eu pego eles todos brincando, assim, eu sento, eu olho, eu falo assim, gente, eu não consigo ver a minha vida sem nenhum deles. Então eu falo assim, nossa, se eu não tivesse tido do José, né? Porque por conta de ter sido o primeiro, né? Assim, eu olho e falo, eu não consigo me enxergar. E eu falo assim, como que eu poderia falar não para qualquer um, né, Tati? Assim, é uma coisa que eu me pego assim, eu olho, eu fico admirando. Eu sempre tem um dia que eu sempre fico só olhando, assim. Tem dia que é cansativo, a gente sabe. Tem dia que a Uhum. gente. Nossa, tem dia que chega no final da noite nós estamos esgotados. Ainda mais nessa situação de todo mundo em casa, essa rotina do estudo. Aí você tem que dar conta de trabalhar, assim. É uma coisa que eu me cobrei muito hoje, Tati. Eu faço assim, eu posso ir até aqui. Eu acho que assim, as pessoas têm que entender também a situação que nós estamos vivendo. Então, assim, eu consigo trabalhar aqui, até aqui que eu vou. Eu estou numa situação que eu também preciso dar uma atenção para os meus filhos. A gente está num momento que a questão deles estarem em casa também, o que isso lá na frente, eu fico muito preocupada disso, né? Então, eu sempre fico observando como eles estão reagindo a tudo isso, né? Porque, igual o Danilo, 21 anos, ele tá há 1 ano e alguns meses em casa, assim, né? Sem sair, sem. Ele não vai em festa, ele não vai em nada disso, assim, ele não tem nem contato com os amigos. Então, é uma coisa que a gente fica muito atenta, assim, o que isso, né?
Então, Uhum. assim, ai, mas eu sento assim, eu sento, eu fico admirando. Eu falo assim, nossa, eu não vejo a minha vida sem nenhum deles, assim. Cada um veio para me completar alguma coisinha, assim, para me mudar a minha vida em alguma coisa, assim. Então, eu falo assim que é sempre é gratificante a gente receber essa bênção de Deus, né? Esses filhos de Deus pra gente cuidar, assim. Para mim é, ai, É gratificante e nos coloca mesmo com um santo temor, né, Mônica? uhum, Um santo temor de Deus. Não é medo. É um não, santo temor de pedir a graça de Deus, de falar assim, Senhor, quando eu for fraca, me dê forças, né? Para poder uhum, continuar cuidando dos nossos filhos, que antes de ser meu é de Deus, é né? de Deus, né? E dar o melhor para eles, né? O melhor em tudo, né? Não só Uhum, na educação, mas o melhor em busca de virtude, o melhor em fé. É se desdobrar. E a gente sabe que não é um mar de rosas, não. mas que é algo que é um trabalho que cansa muito, mas é muito gratificante ao É, mesmo tempo. Mônica, eu muito. queria te agradecer muito, muito, muito por essa live. Obrigada a você, Tati. Eu espero aí que com o tempo, quando tudo isso acabar, você possa aí talvez um dia voltar a ajudar mais mulheres, né? Que eu vejo que é uma Vamos missão sim. muito, muito, muito bonita. Até mesmo que às vezes não ajuda de forma física, mas pode ajudar com o conhecimento que você tem, né? Sim. De certa forma isso é muito importante. Aquela a parte da bolsa aí para mim foi fenomenal. Se não arrumasse a bolsa, o parto não Não, se eu desenvolvia. não, eu falava não, minha cabeça não está aqui, meu filho está abandonado, sem leite, sem fralda, nada, nada. Então é uma coisa Não que eu sempre vai. conto essa história assim, porque às vezes a gente percebe que às vezes a mulher não tá ali, a gente fala, o que que foi, assim? Porque ela precisa estar ali naquele Aham. momento no parto e ela tá às vezes. Então assim, acho que essa experiência minha sempre consigo, eu falo, peraí, o que que tá acontecendo? Eu tento. Porque eu vi que aconteceu Uhum. comigo, né? Então eu falo, às vezes também acontece com outras mulheres, né? Uhum. Eu lembro que eu tive um parto, o parto da Tereza. Eu comecei a sentir umas dores, umas dores, umas dores. Meu marido estava viajando a trabalho. E a parteira que me atende, né, ela pegou e falou assim: Ih, pode ficar relaxada, não vai acontecer nada, só vai ter umas dores aí, elas vão embora, vão vir e Bora. vão embora. Não vai acontecer nada porque tua cabeça está lá no teu marido que está viajando. Então, quando ele chegar, aí a menina nasce. Então, vamos ficar todo mundo tranquilo. E foi justamente isso que aconteceu, né? Eu fiquei com dor, ela vinha, ia, vinha. Quando meu marido chegou, passou alguns dias, As a menina outras nasceu. nasceu. Mas é. Mônica, muito, muito obrigada por estar aqui nessa live. Quero te agradecer muitão. Que Deus abençoe muito Obrigada, Tati. a sua entrega, a sua família, né? Amém. Que dê em dobro assim, tudo que você já fez e que você faz pelas mulheres e pela sua abertura e pela sua doação aos seus filhos. Muito Amém, obrigada Tati. mesmo, viu? Obrigada. Tchau, Obrigada a tchau. você. Tchau.